Grau do adjetivo, né? A gente também vai ver que o adjetivo ele não só flexiona em gênero e número, mas também em grau, assim como o substantivo, tá? O primeiro grau que nós vamos aprender é o grau comparativo. Como o nome já diz, ele serve para comparar as qualidades dos seres, ok? Por exemplo, nós temos aí uma imagem de alguns lápis, né? Nós temos aí 5 lápis de cor, né? E cada um com um tamanho. E aí a gente vai comparar esses lápis, né? E aí como que a gente pode comparar? Na questão de superioridade, ou seja, quando um é mais do que o outro. Por exemplo, o lápis rosa é mais comprido do que o marrom. Isso aí a gente vê claramente, né? Então, a gente está comparando uma qualidade. A qualidade é comprido. E aí, a gente está comparando. Um é mais comprido do que o outro, né? Mas a gente também pode comparar no grau de inferioridade, ou seja, menos do que o outro. Na frase, né, o lápis vermelho é menos comprido do que o rosa. Então, a gente também está comparando, só que aí numa questão de inferior. Estou dizendo qual que é menor, qual que é menos, tá? E também tem o grau de igualdade, ou seja, aqueles que estão iguais, né? Qual que é a característica aí se apresenta igual, né? Quais dos lápis aí? Exatamente, né? O verde e o amarelo. Então, a frase a gente pode dizer que o amarelo, o lápis amarelo, é tão comprido quanto o verde, ou seja, eles são iguais, eles têm o mesmo comprimento, tá bom? Então, esse é o grau comparativo. Além do grau comparativo, né? Nós temos algumas exceções nesse caso, né? Porque alguns adjetivos possuem formas diferentes para expressar o grau comparativo. A gente não vai dizer, por exemplo, né, que eu tenho uma mesa que é melhor. Isso não existe, né? A gente tira a palavra mais de intensidade e só coloca, né, o comparativo, né? Nós temos aqui 4 exemplos, né, de adjetivos que não se faz a forma do grau comparativo de superioridade. A gente troca por palavrinhas, né? Que vai ficar, eu tenho um lápis que é melhor, ou um lápis que é pior do que o outro, ou um que é menor do que o outro, ou que é maior, tá bom? Além do grau comparativo, nós temos também o grau superlativo absoluto, né? O que ele quer dizer? Eles comunicam uma característica de grau elevado, ou seja, quando a gente quer dar um exagero para aquilo, né? Para aquela característica que a gente quer exagerar. Então, muitas vezes a gente usa o grau superlativo, tá? E aqui nós temos alguns deles. No nosso livro também tem algumas atividades, né? E alguns exemplos desses graus, do grau superlativo absoluto, tá bom? Quando a gente diz que tem alguma coisa que é muito alta, ou eu coloco o advérbio de intensidade muito na frente e coloco só o adjetivo, porque isso já me diz, ou quando eu quero exagerar mesmo, eu uso o grau superlativo absoluto, que é o altíssima. Por exemplo, eu tenho uma casa que é altíssima, ou seja, ela é muito alta. Então, eu digo que ela é altíssima, né? E a maioria dos graus superlativos absolutos, né? Dos adjetivos que estão dentro desse grau, vão usar esse finalzinho aí, né? Íssimo, né? Ou íssima, que isso intensifica, né, a característica daquele grau, ok? Então, podem fazer uma atividade lá no livro, e aí, depois, na sexta-feira, a tia Carol vai postar as correções. Prestem atenção e caprichem na atividade.